Paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Tava frio demais hoje. Eu falei ainda para Andressa hoje antes de sair de casa. Falei, hoje vai ser desafio, hein? Hoje vai ser desafio para chegar. Bom, gente, hoje o tema, como a Neide pontuou, é a rejeição e a oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Como que o Evangelho de João expõe esse tema para nós? Antes de iniciar, a gente vai fazer uma breve introdução e uma recapitulação das últimas aulas para a gente entender e não perder o fio da meada aí nas lições das revistas, tá? Na primeira aula, a lição 1, o pastor João falou sobre... O tema era João, o discípulo amado de Cristo. E nessa aula, o pastor João nos trouxe alguns pontos, que é como seguir a Jesus gera transformação de caráter. Ele também ressaltou a fidelidade de João como discípulo, o reconhecimento que a caminhada com Cristo desenvolve maturidade e amor, e como cada evangelho fala sobre Jesus e o que de João trata como divino, e o que o evangelho de João o trata como divino. Se a gente é chamado para viver o amor de Cristo, quem é melhor para nos ensinar que o discípulo amado, né? João nos mostra que a intimidade com Jesus transforma a nossa vida e nos capacita a perseverar no amor, mesmo quando sofremos rejeição. Alguns pontos interessantes que foi trazido na lição 1 sobre o Evangelho de João, os 7 sinais de milagres, os 7 sinais e milagres, os 7 eu sou, que tem lá no Evangelho de João. Também tem quem diga aí, levante uma hipótese, que tem as 7 testemunhas que testemunharam sobre ver Jesus ali, aí falam sobre João Batista, Natanael, Pedro, Jesus, o cego que foi curado, Maria e Tomé. Então, meio que eles fazem um vínculo aí sobre os 7 no Evangelho de João. Além disso, também foi pontuado lá na lição 1 que o João é um evangelho que não é igual ao evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é diferente, teologicamente ele também se dá de uma forma diferente. E também que o João se denomina o apóstolo amado com uma forma de humildade e não de arrogância, como se percebe, né? Muitas vezes a gente olha e pensa, João se denomina como apóstolo amado. Não necessariamente ele se apega com arrogância nisso. Na verdade, ele olha para ele e pensa, como homem do trovão, como Jesus classifica ele, Jesus pode ter me amado. Mesmo assim, ele me amou. Então, na verdade, é mais uma humildade do que uma arrogância. Na lição 2, na semana passada, trazido pelo pastor Claudemir, ele também, o tema da aula era o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Foi explorado o contexto histórico e religioso da comunidade joanina no final do século I. Destacou também as adversidades enfrentadas pelos primeiros cristãos. Diferenciou o estilo teológico do Evangelho de João em relação aos evangelhos sinóticos e a crescente perseguição judaica e pressões do gnosticismo e helenismo. E Jesus é apresentado não apenas como mestre ou como profeta, mas como verbo divino, pré-existente e eterno. Então, essa foi a introdução, tudo dentro do que a gente estudou aí, basicamente o que a revista nos trouxe aí na lição 1. Claro, lição 2, eu fiz um resumaço aqui, só para a gente não perder o fio da meada, mas é mais para a gente continuar agora e entender que agora, agora a gente vai chegar na lição 3 e a gente entendeu agora como Jesus foi apresentado para o mundo. Como que Jesus foi apresentado para o mundo? A gente viu lá na lição 1 e na lição 2. Agora a gente vai entender como o mundo recebeu o que Jesus, as credenciais que foram apresentadas por Jesus. Na estrutura da lição aí, o tópico 1 e o tópico 2, eu inverti, tá, gente? Quando eu li, eu fiz a leitura, aí eu refiz a leitura e eu não achei didático começar pelo tópico 1. Então eu inverti, coloquei o tópico 2 no tópico 1 e coloquei o tópico 1 no tópico 2 para a gente ter uma didática melhor, tá bom? Primeiro a gente vai falar sobre os grupos que tinham na época
que eram mais relevantes na sociedade e que deveriam fazer a recepção ali das informações que tinham sobre Jesus. E a gente vai falar sobre alguns grupos. O primeiro que a gente vai falar é sobre as autoridades religiosas. E é evidente que cada autoridade religiosa possui uma característica sua própria. Mas eu não vou entrar no mérito de como eram os fariseus, como eram os saduceus. Enfim, eles tinham as características deles, mas de qualquer forma eles eram as autoridades da época, tá bom? Como eu falei, quem eram essas autoridades religiosas? Eram os fariseus, os saduceus, os escribas e os sacerdotes. Eles detinham ali a influência religiosa, política e social sobre o povo. Eles tinham muito zelo pela lei, mas haviam afastado ali o que era mais essencial, o que era a moral da lei, né? Eles não queriam muito contato com o espiritual, eles queriam mais contato com o cumprimento da lei, sem necessariamente entender para que servia aquela situação. Por que eles rejeitaram Jesus, esse grupo de autoridade religiosa? Jesus ele tinha uma missão aqui na Terra, inclusive a gente vai falar isso no tópico 3. E parte dessa missão era denunciar a hipocrisia que essas autoridades religiosas detinham e elas cometiam. E ele não se importava se essas autoridades religiosas elas eram relevantes, importantes ou não na sociedade. Na verdade, ele era até mais duro com eles por conta dessa relevância que eles tinham. E normalmente, quando a gente, ser humano, todo mundo, tá? Normalmente, quando a gente alcança, ou então alcança não, mas assim, quando a gente detém algum tipo de influência, algum tipo de relevância, e a gente chega a um certo grau de intimidade dentro de um círculo social, a gente imagina que a gente pode começar a dar nota para algumas coisas, né? A gente começa a determinar algum comportamento como certo e como errado, e a gente começa a atuar de forma mais metódica, no sentido de esfriamento, tá? Não sei como é que foi com vocês, mas eu passei já por isso também. A gente chegar no culto e olhar para o culto e começar a querer falar, não tá bom, não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. E assim, eu falo isso com tristeza, não com orgulho, porque na verdade, eu acho que o culto e tudo que é feito aqui não é feito pra gente, né? O culto é feito deve ser feito para Deus. Então, independente do que está sendo feito aqui ou não, isso aqui deve ser feito para Deus. Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês que a gente não repara quando uma coisa é bem feita ou mal feita. É evidente que a gente repara. A gente pontua, a gente sabe quando uma coisa é bem feita ou mal feita. E ainda mais aqui, gente. Aqui a gente já viu muita coisa muito bem feita sendo entregue. E quando a gente olha alguma coisa sendo entregue meia boca, a gente fica muito chateado. E é esse o sentimento que tem que acontecer com a gente mesmo, é de chateação. Infelizmente, a gente tem que ficar decepcionado com a gente. Não necessariamente com os irmãos que estão entregando uma coisa que a gente considera que não deveria, que poderia ter sido melhor. O sentimento é de tristeza. Por quê? Porque poderia ter sido entregue, a gente já viu entregando coisa melhor, só que, infelizmente, naquele momento não aconteceu. Só que quando a gente se põe nessa posição de autoridade religiosa, quando a gente se põe nessa posição de entender que a gente pode avaliar e dar nota a algo, a gente começa a fazer um olhar meio diferente para as situações. A gente começa a pensar, pô, se eu tivesse envolvido nessa situação aí, ia sair melhor. Se eu tivesse feito tal coisa, comigo sai melhor. Se eu faço tal coisa sai melhor. E aí começa a querer fazer meio que uma competição sozinho, só dentro de você. Só você está fazendo essa competição, não existe competição. Mas você acha que você consegue fazer uma coisa melhor, mas só aqui. Você não coloca nada em prática. Nada em prática. E é muito diferente, como eu falei. O sentimento que se brota nesse momento não deve ser esse. Quando a gente olha, e se a gente tem comunhão com o Espírito Santo e ele está dentro da gente, e se a gente olha uma coisa sendo entregue mal feita, a gente tem que se incomodar com isso e se perguntar, como que eu consigo melhorar essa situação? Eu tenho capacidade para melhorar uma coisa que está sendo feita? Eu não tenho capacidade. O que eu posso fazer? Eu posso orar. Fica triste, mas você ora. Eu tenho capacidade para entregar alguma coisa que eu possa ajudar ali. Então você faz. Por quê? Porque você tem comunhão com o Espírito Santo.
Se você tem capacidade, eu falo capacidade mesmo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo aqui, é exemplo total, tá? Eu tenho capacidade zero de cantar. Se eu ouvir alguma coisa mais ou menos, eu vou falar, poxa, eu vou orar. Porque a pessoa que canta, ela que canta, não sou eu que canto. Eu canto muito mal. Eu canto muito mal. Se a pessoa estiver cantando mal, eu vou orar para que ela melhore o louvor dela e entregue um louvor melhor. E é essa postura que a gente tem que ter. Não que a gente possa não admitir. A gente não pode, de fato, admitir um comportamento que uma entrega de qualquer forma. Eu acho que é importante a gente entender. Essa entrega foi de qualquer forma, foi feito de qualquer jeito. Eu tenho eu percebo, às vezes, eu já comentei aqui algumas vezes, né, que o pessoal do Nissi, do Jeová Nissi, a companhia Jeová Nissi, quando a gente vai ver o musical deles, é impressionante o quão bem feito é as peças deles. Assim, é muito fora do padrão. Assim, para padrão secular, é um espetáculo. E eu olho aquilo e eu falo, olha como o crente tem capacidade de entregar uma coisa tão maravilhosa. Como que a gente se contenta entregando uma coisa meia boca? Então, assim, a gente tem que se incomodar, tem que ficar triste, e esse sentimento tem que ser de ajuda. Se ele não for de ajuda, for de querer se crescer, for de querer pensar que você pode entregar melhor, ele não é bem-vindo. Você tem que... E era exatamente o que as autoridades eles começaram a entender, né? Naquele momento eles estavam com a comunhão zero, eles não tinham comunhão com Deus ali naquele momento. E sem comunhão com Deus, a aplicação da lei vai ficar extremamente difícil, densa, pesada, complicada, impossível, enfim, todos os adjetivos negativos que a gente tem. Ele vai gerar muita inveja e ciúmes. Por quê? Porque quando a gente quer cumprir uma receita de bolo, pré-requisitos, pressupostos, para chegar até Deus, que era o que os fariseus faziam, esse cumprimento ele vai ficar pesado e a gente não vai conseguir fazer. E se alguém fizer no nosso lugar, a gente vai arrumar algum motivo. Se alguém fizer e fizer com alegria, a gente vai arrumar motivo para arrumar defeito em quem está fazendo. A gente vai falar que a pessoa está fazendo de forma errada, por quê? Porque a gente não está com comunhão com Jesus naquele momento. Então, assim, os fariseus eles estavam passando por aquele momento. Então, quando Jesus chegou e ele começou a atuar, os fariseus ficaram totalmente amedrontados, porque eles estavam começando a perder o povo, começando a perder o poder, eles começaram a entender que as práticas hipócritas deles estavam sendo expostas. E pela exposição que estavam acontecendo, e o desafio que Jesus estava trazendo para todo mundo ali, estava tornando cada vez mais difícil eles seguirem o caminho que eles queriam que a sociedade seguisse. Então, quando Jesus chegou, ele foi uma ameaça direta, porque ele não buscou, na verdade, assim, ele não buscou a benção dos fariseus, e além de não buscar, ele condenou a prática deles. Então, assim, não tinha como Jesus ser aceito naquela sociedade. E, assim, isso é um elogio para Jesus. Ele tinha que ser rejeitado por aquela sociedade. Necessariamente, ele precisava ser rejeitado, porque isso faz parte da missão dele. Mas é lógico, né? Isso feriu o orgulho dos fariseus, das autoridades. Quando eu falo fariseu, tá, gente? Eu estou tentando colocar autoridade religiosa, é que a mente ela vincula bastante com o farisaísmo, mas quando eu falar fariseu, pode considerar autoridade religiosa, tá? Isso fez com que os líderes buscassem motivos para condenar, primeiramente para indiciar e depois para condenar Jesus, né? E aí, nesse cenário, não importa se você está fazendo bem, está fazendo mal, se não está fazendo, quem está com maldade no coração para fazer alguma coisa, vai buscar algum motivo para fazer. Então, o que eles se apegaram? Vou dar alguns exemplos aqui. Eles se apegaram ali que Jesus transgrediu o sábado. Transgrediu o sábado como? Curando. Jesus curou e não podia curar no sábado. Não podia. Então, por conta que ele não podia curar, então ele transgrediu o sábado. Além disso, a reivindicação messiânica. Dizer-se filho de Deus era considerado blasfêmia. Evidente isso, inclusive foi, acho que, o ponto mais forte que fez a condenação de Jesus. E, além disso, ele estava começando a crescer em popularidade entre o povo.
E os fariseus, as autoridades religiosas, temiam perder o controle e os privilégios que eles tinham naquela sociedade. Qual foi a reação das autoridades religiosas? Eles planejaram matar Jesus, isso está em João 11, 53, 57. Além disso, eles também passaram a vigiar os passos de Jesus e testar suas palavras para acusar. E além disso, o Sinédrio, o conselho religioso, foi o responsável por entregar Jesus a Pilatos. Então, assim, depois da gente andar por toda essa situação aqui, e claro, a gente está falando aqui de autoridade, tá, gente? Quando eu me coloco aqui, mas a gente está falando sobre autoridade religiosa. Hoje a gente consegue ver líder dentro da igreja, e eu não estou falando necessariamente da nossa ou não, eu estou falando de tudo, tá? De todas. A gente consegue ver líder, algum líder religioso que rejeita o verdadeiro evangelho por medo de perder essa influência, esse mecanismo que ele tem todo na mão dele e sabe como é que funciona toda a sociedade. A gente vê líderes religiosos atuando dessa forma. Além disso, é evidente que a gente vê, né, gente? A pergunta é lógica, ela é retórica, mas é evidente que a gente vê esses líderes religiosos atuando e manipulando, sim, a palavra e a Bíblia da forma como lhe convém e da forma como mantém o poder deles. Isso é política na essência, tá, gente? A política é isso. E quando a gente vê a política sendo usada de uma forma totalmente prejudicial para o reino de Deus, a gente começa a pegar nojo cada vez mais da política. E aí a gente começa a justificar alguns atos que não tem justificativa, essa é a verdade. Mas sim, a gente consegue ver muita gente manipulando vírgulas e palavras para conseguir atender os seus belos prazeres e não se submeterem à palavra de Deus. Além disso, a gente está disposto a seguir a Cristo, mesmo se isso custar o respeito dessas autoridades, a gente está disposto a seguir, se a gente tem um comportamento, e se esse comportamento ele pode, vamos falar assim, que macular nossa imagem com alguém de relevância, a gente está disposto a seguir o nosso comportamento? Precisa fazer essa análise mediante a Bíblia, tá? Então, assim, gente, como eu falei, a ideia não é apontar e nem condenar, mas assim, a liderança, isso eu já trouxe aqui em alguns momentos, a liderança de qualquer igreja é um chamado que eu não tenho noção do tamanho que é o chamado, assim, o sacrifício que um pastor, e quando eu falo pastor, é no sentido mais literal da palavra pastor, tá? O pastor é aquele que vocês conhecem, que talvez vocês tenham apego, e aquela pessoa que vocês têm como referência de pastor na vida de vocês, esse pastor. Eu não tenho noção do tamanho do chamado e da responsabilidade que tem esse pastor, tá? É uma responsabilidade muito grande, é um chamado muito grande, não tem como a gente pontuar ou não, mas essa pessoa, independente do chamado dela, ela necessariamente precisa buscar uma santificação. E essa santificação, ela precisa ser diária. Assim, que nem eu falei, eu sei que para mim é tranquilo, eu não tenho uma igreja por trás de mim e é bem tranquilo eu pontuar isso, mas assim, o pastor que se coloca numa posição de responsabilidade por ovelhas, a santificação dele necessariamente precisa ser diária. É um processo, porque ele é um ser humano tanto quanto qualquer um de nós. E se ele não buscar essa santificação diária, ele vai cair na tentação de seguir receita de bolo. Ele vai cair. Qual é a receita de bolo? A receita de bolo é vir no domingo de manhã na IBD, vir no domingo à noite, vir na quarta, vir na sexta, tem consagração, eu venho. Isso é a receita de bolo do crente. Se a gente não buscar essa santificação, a devoção com Jesus, esquece. A gente vai cair no mesmo papel aqui do farisaísmo, das autoridades evangélicas, tá? Das autoridades religiosas, tá? Vou dar um exemplo aqui, e é um exemplo muito simples, tá? Eu já pontuei em algum momento aqui sobre bateria, que bateria em algum momento foi pecado na igreja. Até hoje, barba em algum momento... Você quer falar? Ah, tá. Até hoje, barba em algum momento traz polêmica em algumas denominações. Não pode barba, mas pode bigode.
Eu sei que em algum momento a gente, por exemplo, mídia, hoje mídia é um tema bem sensível também, porque qual que é o limite da mídia? E, gente, eu me apego muito na semântica das palavras. A semântica é o quê? A etimologia, o sentido das palavras. Mídia significa meio, ele significa meio. Mídia vem do latim, significa meio. E mídia tem que fazer o papel de meio. Ela não pode ser o fim. Ela não pode ser o fim. Ela não pode ser ela por ela mesma. Ela não pode, você não pode divulgar a mídia só por uma mídia. Você tem que ter um fim desse meio aqui. Ela tem que transitar um caminho para entregar alguma coisa. Se ela for ela por fim, ela não está fazendo nada. Ela não está fazendo absolutamente nada. Então, assim, hoje a gente tem o poder da mídia. Inclusive, hoje eu estou gravando a aula para ver se eu consigo melhorar em alguns aspectos também, tá, gente? Mas, assim, eu estou gravando e eu pretendo iniciar a fazer esse trabalho, mas com um objetivo de ter um fim. Ela não vai ser ela por ela mesma, porque se ela for mídia, meio por meio, aí a gente está errando mesmo, tá, gente? Aí a gente está exagerando, a gente está passando dos limites. Se não tiver nada para entregar, aí a gente está errando, a gente está querendo mais holofotes do que a entrega da palavra de Deus, tá bom? Bom, a parte de autoridade religiosa, ela foi um pouco mais longa, tá? Mas teve mais grupos que rejeitaram Jesus. Quem mais rejeitou Jesus, gente? Farisaísmo. Além disso, o seu próprio povo, inclusive em Nazaré. Isso vai estar lá em Mateus 13, 54 ao 58 e Lucas 4, 16 ao 30. Quem eram os habitantes, quem eram o povo que rejeitou Jesus? Os habitantes lá da Vila de Nazaré, onde Jesus cresceu e tinha pouca relevância social, tá? A Vila de Nazaré lá tinha pouca relevância social. Inclusive, Nazaré não é mencionada nenhuma vez no Antigo Testamento. Quem faz Nazaré se tornar famosa é Jesus, tá? É por conta de Jesus que Nazaré aparece na Bíblia. Se não fosse Jesus, Nazaré não apareceria na Bíblia, tá? E por conta de que o povo conhecia Jesus desde criança, conheciam José, conheciam Maria e seus irmãos, eles banalizaram a situação, né? Por que eles rejeitaram Jesus? Tinha uma familiaridade excessiva, excedia o ponto. E eles, lá em Mateus 13, 56, 55, eles falam, não é esse o filho do carpinteiro? Quer dizer, como assim? Ele não é o filho do carpinteiro? Como que ele se denomina Messias? Não faz sentido. Eles não conseguiram crer que alguém comum, que cresceu entre eles, pudesse ser o Messias. E aí, por conta disso, as expectativas elas ficaram frustradas. Esperaram um Messias que libertasse Israel politicamente, não um pregador humilde e compassivo. Aqui, eu também vejo que a gente espelha muito alguém e alguma liderança na gente. Muitas vezes a gente quer poder e a gente quer influência e a gente quer que a liderança haja como a gente quer que seja agido. E na verdade não, gente. Cada um vai ter o seu chamado. E assim, o chamado de Jesus não era um chamado para ser um líder poderoso no sentido político da ideia. Claro que ele combateu toda a política que tinha ali, toda a situação que eles trouxeram, mas a política de Jesus, o método de Jesus era totalmente diferente. Tanto que isso chocou muito a sociedade que naquela época estava passando por quem era mais poderoso. E Jesus não ambicionava nada desse tipo de poder. Lá em Lucas 4, Jesus confronta confronta dizendo que os profetas são rejeitados em sua própria terra e cita que os gentios que receberam milagres, inclusive o da viúva de Serepta em Naamã, isso enfureceu a ponto de tentar matá-los. Então, assim, Jesus expõe que os profetas não são valorizados na sua própria terra e que os gentios receberam os milagres. E isso, claro, enfureceu o povo e tentou matar, né? A reação deles ali, inicialmente, é que eles ficaram escandalizados e tentaram jogar Jesus de um precipício. E, além disso, eles ficaram escandalizados e eles também tentaram jogar Jesus de um precipício e ele não pôde fazer ali muitos milagres por conta da incredulidade do povo.
tá? É, aqui, gente, eu vou aplicar esse trecho eu quero aplicar para a nossa igreja. Claro que a gente consegue aplicar para diversos povos, mas assim, nesse sentido eu quero aplicar para a nossa igreja. Quando eu estava, claro, acho que todo mundo quando começa a fazer, ler a lição, Deus toca de um jeito, na verdade não é lição necessariamente, mas qualquer coisa que você comece a ler, que seja a Bíblia, claro, a Bíblia é o tema principal, mas assim, se você ler qualquer estudo, Deus vai tocar em você em algum momento. E quando eu estava preparando a aula, Deus me tocou em relação à aplicação daqui, do Vila Rica. E eu vi que nesse cenário, para a gente, hoje, atualmente, a gente tem dado valor sim para o pessoal de dentro de casa. Acho que hoje é uma aplicação diferente do que a revista expõe, mas eu queria pontuar isso, porque hoje, muitas vezes, quando a gente escuta alguém de fora vindo pregar, a gente olha e a gente fala, poxa, fulaninho de tal pregaria melhor do que essa pessoa aí. Cicraninho de tal pregaria melhor. E aí a gente escuta isso e a gente percebe e a gente não fica satisfeito. A gente não fica satisfeito, porque a gente não quer escutar, não quer ver muito movimento, a gente quer escutar palavra. E a gente sabe aonde tem palavra. E aí quando a gente vê alguém com um discurso preparado, um discurso feito, sobe aqui no altar e começa a falar um monte de coisa, normalmente a gente não recebe, e isso assim é visível, tá, gente? Não é um negócio velado. Muitas vezes a gente olha para a igreja e a energia que está com a pessoa que está pregando é uma energia totalmente diferente da energia que está aqui na nave. E que nem eu falei, a gente olha, e eu não quero mencionar nome, não porque, para não ser injusto com ninguém, tá, gente? Mas assim, a gente sabe que tem que nem eu falei, tem um fulaninho de tal que se pegasse o microfone a gente ia ser mais bem alimentado do que aquele cara que está gritando ali, se matando para tentar chamar atenção. E aí a gente fica pensando, poxa, não poderia dar oportunidade? Não poderia acontecer isso? Não poderia acontecer aquilo? Então, hoje a gente. E eu, assim, tá, gente? Não estou falando necessariamente, e aí eu acho importante expor isso, tá? Não estou falando necessariamente do pastor Alessandro, tá? É de qualquer pastor que tem passado pelo Vila Rica. Não a gente olha e fala, poxa, o que será que acontece? Tem gente que poderia fazer entregar. E claro, eu estou falando ainda da minha ignorância, tá, gente? Eu estou falando ainda da minha ignorância, eu não sei o que se passa. Então, por conta disso, a gente fica chateado, talvez tenha alguma postura que não foi adequada, mas seria fundamental que a gente conseguisse adequar tudo isso, porque a igreja precisa ser alimentada. Acima de tudo, de brigas, de conflitos, tem uma igreja e tem um rebanho aqui, e ele precisa ser alimentado. Só um minutinho aqui que travou. Obrigado, pastor. Bom, gente, eu falei da autoridade religiosa, eu falei do povo de Nazaré também. Pode falar, Riba. Você falou sobre a política. Isso aí também é uma política que existe na igreja. Porque às vezes tem tanta gente que está falando, prega bem, e às vezes o que está na frente não deixa pregar. É ele que está na frente. Prega que ele assim. Às vezes, dirige tudo. Uma vez que quer dar para aquela pessoa falar, dá para aquela pessoa. Por que então você vai dirigir? Assim. Sim, eu entendo perfeitamente. É sim. Mas por que ele fala? Dirige tudo. Às vezes a gente está passando a frente. Não, ele está dirigindo é você. Aí tudo bem, você tem a sua liberdade. Sim. Agora, quando pega você, dirigente, vamos fazer uma coisa, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo lá. Ela mesma dirige, então, né? Então por que eu vou dirigir? Sim, é verdade. Faz sentido. Infelizmente, isso aí acaba com a igreja. Sim. Assim. Porque você não tem liberdade, às vezes eu quero fazer algo certo. Eu dou oportunidade na igreja, a maioria. Sim, é verdade. Ficam lá na frente todo dia. Vamos fazer o ofensório, podemos fazer a leitura oficial, o outro faz outra coisa. Fala. Sim. E a igreja? Como é que eu vou descobrir alguém que tem algum talento na igreja? É que nem o Renan, você falou, tem várias pessoas. Pode falar, Neide. Mateus, Molina, o João Rocha, o Claudemir. Pessoas que
sempre costumamos pregar aqui, que a gente ama ouvir a palavra de Deus através da vida deles, e eu não tenho visto mais eles pregando. Eu fico muito chateado com isso, né? Porque isso é a política, isso aí. Sim, então. Se você não vem aqui no curso de ensino, eu não vou dar oportunidade. Irmão, se eu não chamo de oportunidade para você, eu vou chamar você para perto de mim. Eu atrás de você. Sim. É assim, eu pontuo assim, e claro, que nem eu falei, eu tenho bastante temor porque é difícil, tá, gente? Tocar, é bem difícil. Eu não vou ser hipócrita de falar, ah, não, é fácil. É muito complicado, eu não sei o tamanho da responsabilidade, não tenho ideia, mas assim, eu acredito que em determinados momentos o que o pastor Ribamar pontuou faz todo sentido. E acima de tudo, tá, gente? Que nem eu falei, acima de tudo, tem um rebanho aqui. Tem um rebanho. Acima de tudo, tem um rebanho. Então, assim, eu entendo que às vezes tem gente que precisa passar por um momento de aprendizado. Eu entendo isso. Mas é um momento. E não necessariamente um prazo muito longo, porque senão você perde essa pessoa. E o rebanho que alimenta. Você perde essa pessoa e enfraquece o rebanho. Você perde essa pessoa e enfraquece o rebanho. Pode falar aí. Eu sei que o Claudemir dá um estudo muito bom. Aí eu pego e falo assim, Claudemir, você vai louvar. Não faz sentido. O Claudemir sabe louvar. Tem assim, não sei. Aí, quer ver, o que eu estou fazendo? Eu louvo, aquela que eu estou expondo o Claudemir e estou dando motivo para a igreja falar de mim, porque eu estou fazendo a coisa errada. Aí eu estou dando uma oportunidade errada. Eu estou dando o Claudemir louvar. Exatamente. O talento dele é o quê? Ensinar. Ensino. Isso mesmo. Aí para que eu vou fazer isso aí? Aí se eu falo, não dá para fazer isso aí. Acha que eu estou criticando ele. Sim. Eu estou indo contra. Sim. A pessoa entende de outro jeito, aí está falando, não faz para não expor ele. Acha que eu estou criticando. Irmão, não faria isso por isso. Aqui, essa pessoa é melhor nesse lugar. Acha que você está querendo queimar a pessoa. Irmão, é tudo falta de... E no frigir dos ovos, né, pastor? No frigir dos ovos, no final da história tudo tem que ser pro reino. Tudo tem que ser pro reino. E tem que ser da melhor forma possível. Cada um vai entregar o que tem de melhor. Agora imagina se eu coloco não é o que eu falei? Sim. Ele vai dar motivo para muita gente falar besteira. É por isso que cada um tem que... O seu dom, filho. O seu chamado. E às vezes você não me mudou e quer dar o essa parte de priorizar os da casa, porque eles estão aqui. Isso aí vai fazer levantar talento no meio da congregação, vai incentivar os da casa, e se levar em conta, né, que o financeiro da igreja agradece, né, porque o Claudemir cobra muito menos do que os que cobram, né? Então, o João Rocha não cobra quase nada, entendeu? É tudo isso, faz parte. Verdade. Quer falar, Diel? Só um ponto importante aqui, né? Quando fala do texto de Mateus 3,17, né? Um profeta não fica sem honra, a não ser na sua própria terra e em sua casa. E o ponto fala assim, né? Ele permaneceu firme, né? Jesus, no caso, em sua identidade e missão. Apesar de ele ser rejeitado em Nazaré, ele não perdeu o foco. E aqui, ó, o comentário eu achei muito interessante, fala assim, isso mostra que ele não dependia da aprovação humana para continuar a sua missão. Sim. Acho isso. O pastor João Rocha, ele sabe qual que é a missão dele, conhece a identidade dele em Deus. Se ele não tem a oportunidade aqui, ou o pastor Ribamar, existem outros locais que ele pode exercer continuar a sua missão. Sem dúvida. Né? Isso a gente não pode... eu não tenho oportunidade na igreja, então eu vou ficar quieto, vou ficar calado, vou ficar ali no meu canto, não vou fazer mais nada. Não, aí você está largando a sua missão. Não, a sua missão continua. Você não tem na igreja, você vai ter no hospital, você vai ter na prisão, você vai ter em outros locais, no seu trabalho. E assim, Ediel, eu vou até expor uma situação que quando eu cheguei aqui, nem estava na lição, nem lembrei disso, lembrei agora falando.
Quando eu cheguei aqui no Vila Rica, meu Deus do céu, tinha gente boa para pregar aqui. Mas tinha gente boa para pregar aqui. Eu lembro que era o pastor Carlos Eduardo, era o Bruno Bondezan, era o Kleberson, era o Wagner Rogério. Cara, a gente chegava aqui, sentava. Quando a gente sentava, a gente ficava assim, tomara que não venha ninguém de fora. Se Deus quiser, não vai vir ninguém de fora. Vai ser alguém dali, vai ser alguém dali. A gente ficava torcendo, vai ser alguém dali, vai ser alguém dali. Porque era muito bom as pregações. E assim, era isso. Quando a gente via algum pastor, e o pastor podia ser uma bênção, gente, podia ser uma bênção. Quando a gente via Bicar entrar aqui, eu e meus amigos, a gente sentava e a gente falava, a gente ficava decepcionado. Mas assim, eu não estou tirando a bênção que era o pastor que estava vindo, mas é que a gente gostava muito de escutar e fazia muito sentido. Eu falo que o Jesus que a gente lê na Bíblia é o mesmo Jesus que a gente escuta essa pessoa falando. Então a gente consegue reconhecer Jesus quando essa pessoa está falando. E claro, a Neide pontuou sobre o Molina, o pastor Claudemir, o pastor João Rocha, tem o Danilo também que prega. Então, assim, são pessoas que elas têm desenvoltura para falar. Elas têm um bom relacionamento, elas conseguem falar. É interessante a gente semear esse tipo de pessoa. Como eu falei, hoje é essa situação, há um tempo atrás foram outras pessoas. Acontece, gente. Assim, eu acho que hoje o Vila Rica, ele valoriza, só que precisa de mais gente para valorizar. Pode falar. Deus colocou aqui, quer dizer, é que nem eles estão falando estava pensando em sair, Deus colocou ele no lugar dele, porque Deus tem um propósito lugar, ele aqui, como Deus colocou aqui, não é que não vai usar que nem vai já estar falando, você vai ter a sua oportunidade, vai também, porque a oportunidade não vai ficar assim, né? Mas Deus colocou aqui, Deus colocou aqui, verdade. Estão aqui, vamos repetir isso, porque vamos tentar lutar contra a vontade do Senhor. Então, aí a igreja oferece os filhos de Deus que estão aqui, que Deus colocou aqui, verdade. que é para ser merece. E eu, na minha opinião, eu acho que a igreja está muito dividida, causa muita confusão assim, no meio, e aí atua muitas coisas que ruim, divisão mesmo, Deus colocou. Vai crescer aqui, e é para ser usado aqui, que é para o corpo dele significar aqui. Por quê? Deus tem, é a noiva, né? É a noiva, e Deus tem cuidado também. Sim. É isso. Sim. Mas Deus vai usar aqui, vai usar fora, não vai ficar sem, eu vou sair daqui porque Deus vai usar esse lugar. Deus vai usar esse lugar. Mas Deus queria aqui, Deus colocou aqui, é aqui. É verdade. Bom, gente, eu vou dar andamento aqui na aula, tem bastante coisa para falar aqui ainda, mas, pelo amor de Deus, se alguém quiser pontuar, quiser participar, só levantar a mão, a gente discute, tá bom? O terceiro grupo são alguns seguidores desistiram, alguns discípulos desistiram, né? E aí eu vou ler aqui a passagem que foi lida no início da revista, aqui na introdução da EBD, porque eu acho que ela vai trazer o que eu preciso para a gente começar a trabalhar esse caminho. João 6, dos 60 até os 66, tá? Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus já sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Quem eram? Pessoas que o seguiam por conta do que Jesus fazia. Nesse caso aqui, principalmente por conta da multiplicação dos pães. Esperava que ele continuasse a realizar milagres
que suprisse a necessidade de cada um. Mas quem segue ele por conta do que ele pode fazer, não quer um vínculo tão próximo a ponto de ter que se arriscar. É necessário renunciar e é necessário que você se submeta a uma outra ordem para você ser discípulo dele. E essa conta a gente sempre vai fazer. Vale a pena ou não vale a pena? Para quem sabe ele fazer um milagre para mim. Eu não sei se ele vai fazer milagre para mim. Quem sabe ele vai fazer milagre para mim? Vale a pena eu me submeter a toda essa palavra dura que ele prega? Não sei. Jesus declarou: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Para eles, isso soava escandaloso e incompreensível. E aqui é uma falta de compromisso real, né? Eles queriam as bênçãos e o pão, não uma entrega total. Quando o discurso deixou de ser agradável, eles passaram a exigir fé, ele passou a exigir fé e a renúncia, eles foram embora. Foi a reação de muitos dos seus discípulos que voltaram atrás e já nem andavam com ele. Já lá no 66 está falando isso, né? Jesus nem tentou agradar, como o Adiel expôs aí no texto que ele trouxe, ele nem tentou suavizar também. Do contrário, ele perguntou para os 12 que ficou: vocês também não querem ir, não? Como o povo foi, vocês também não querem ir, não? Tá liberado, se quiser pode ir, tá? Aqui, gente, a aplicação que a gente consegue fazer para os nossos dias, e aqui é uma exposição sim, tá? A gente olha e vê muita palavra motivacional, muito o Deus que dá, o Deus que dá, o Deus que dá. E nenhuma alteração de comportamento, nenhuma mudança de comportamento. Infelizmente, é o que mais a gente tem hoje. E acho que hoje a gente tem uma preponderância no Brasil, isso, tá? Hoje a teologia neopentecostal, ela chegou com muita força aqui desde dos anos lá, 1970, e ela vem se reformando para se adequar à sociedade. Claro que o público dela mudou muito, mas assim, no início era dá que Deus te devolve, e hoje em forma de pregações motivacionais. Você pode mudar alguma coisa. Você pode mudar alguma coisa. Está dentro de você. Coisa que não, gente. A gente não consegue fazer nada. Se a gente não depender de Jesus dentro da nossa vida, a gente é incapacitado. Então, hoje a gente consegue ver a aplicação de gente que só quer buscar por conta de algum interesse, por conta de alguma mudança do Deus que dá. É evidente que a gente consegue ver. A sociedade está totalmente contaminada com isso. Inclusive, a gente tem que ficar muito preocupado. Tem algumas palavras de oferta, principalmente, quando eles pontuam. Eu pontuei já isso na aula de oferta e de dízimo que a gente trouxe aqui na última vez. Age que Deus reage. Não é assim não, gente. Uma boa, não vai ser assim, não é assim, nunca foi desse jeito. Isso aí é fé na fé, é fé que a sua fé vai mudar alguma coisa. Quem muda alguma coisa na nossa vida é Jesus diante da vontade dele. O que a gente pode fazer se a gente quer alguma coisa? Orar. Orar para que Deus faça a vontade dele e não a nossa. E se a vontade dele for diferente da nossa, a gente necessariamente precisa se submeter à vontade dele e não fazer com que a vontade dele seja a nossa. Não usar Deus. Tá? Então aqui, gente, o pessoal estava buscando Jesus, eles estavam andando com Jesus só por conta do que ele podia fazer e não por conta do que ele era, da divindade dele, tá? O pessoal, Jesus foi rejeitado então pelas autoridades religiosas, pelo seu próprio povo e pelos seus discípulos. Esses três grupos rejeitaram Jesus. E aqui eu acho que é importante a gente deixar claro um ponto, e que não eu falei, quando a gente está preparando a aula, Deus vai trabalhando na gente, vai tocando em alguns pontos que a revista não traz. E aqui, muitas vezes a gente escuta aqui pregação, a pregação é Davi contra Golias. Qual é o nosso caminho mais confortável? A gente se coloca na posição de Davi e coloca o nosso adversário como Golias. Sempre a gente faz isso. José do Egito. Eu sou José e o meu adversário é os meus irmãos. A gente sempre faz isso.
E eu acho que a aplicação desse tipo de palavra, para a gente conseguir fazer uma adequação legal, é a gente conseguir fazer a aplicação nos dois cenários para nós. Para nós. A gente precisa olhar e falar, beleza, Golias, o meu adversário, ele me perseguiu em determinado momento. Mas será que eu não persegui alguém em algum momento também não? Será que eu também não tenho que mudar minha postura em algum momento também não? Meus irmãos me venderam. Pô, eles são péssimos. Mas será que eu também não vendi alguém em algum momento também não? Será que eu também não agi com essa mesma maldade com alguém não? Pô, os fariseus condenaram o comportamento de Jesus por conta da lei. Tem gente condenando minha barba. Nunca aconteceu, tá, gente? Tô dando um exemplo. Nunca aconteceu. Tem gente condenando minha barba. Mas será que eu também não condenei alguém por conta de um cabelo curto ou um cabelo que tá pintado? Será que a gente não consegue fazer esse tipo de aplicação pra gente também? Conseguir se colocar no papel das duas pessoas, não só de um personagem, mas se colocar no papel dos dois personagens que está sendo exposto. Porque é muito confortável a gente se colocar no papel de Davi, é muito confortável a gente se colocar no papel de José, de Daniel, de qualquer herói da fé. Vamos se colocar no papel do outro, do vilão também. Vamos ver, porque a gente tem uma natureza muito, muito, muito prejudicial. E se a gente não se colocar no papel do outro, a gente não vai achar que a gente não precisa de nenhuma reforma, nenhuma mudança de comportamento. A edificação da palavra vem dessa alteração, dessa mudança de comportamento. Se a gente não tiver essa mudança de comportamento, fica muito confortável viver qualquer tipo de evangelho, né? Engraçado que sempre numa entrevista, né, quando a gente vai passar, a gente fala assim, fala sobre os seus pontos fortes e pontos fracos. Né? Ponto forte, a gente fala com muita facilidade. Agora, os pontos fracos, a gente tem uma dificuldade enorme de falar sobre isso. Então, é a mesma coisa. Né? E a Bíblia, ela sempre confronta a gente, né? Principalmente o texto que a gente lê sempre na Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E quando fala assim, né? Que nós não somos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso, né? Porque quando a gente fala dos outros, a gente julga. Quando a gente fala da gente, a gente dá uma desculpa. Sim. Eu fiz isso, mas é porque minha vida. Então a gente tenta sempre se justificar. A gente tem a desculpa perfeita pra gente, né, John? A gente tem a desculpa perfeita pra gente. Sempre a gente sabe o que responder pra gente. Uma vez por mês na Santa Ceia para tomar a Santa Ceia. Aí a gente vai lá, olha pra gente, que a palavra está falando, e na realidade a palavra, a verdadeira palavra, ela confronta a gente todo dia. Ele fala, tirar o argueiro do olho antes de você olhar. Então, quer dizer, a gente tem, não. Então, se a gente olhar pra gente mesmo, a gente vai parar também, vai ter tempo para olhar pra gente, mudar a gente, e não ficar olhando os outros. Exatamente. E a gente só desenvolve, né, como ser humano, como cristão, né, quando a gente reconhece. Por isso que a salvação somente pelo arrependimento. Sim, exatamente. Reconhecer. A gente conseguir identificar uma postura de Golias, uma postura ali de irmãos de José, de fariseu. E eu, de verdade, tá, gente? Eu acho que, assim, endossando mais o que eu tô trazendo aqui, eu fiz uma análise também minha, eu falei, pô, será que eu estaria nessa lição, eu estaria mais próximo de qual grupo? Eu olhei e falei, pô, eu estaria mais próximo do grupo de fariseus, do grupo do povo lá de Jesus, lá de Nazaré, dos judeus, ou eu estaria mais próximo dos discípulos? E a minha análise, eu acho que a análise da nossa igreja, assim, da nossa igreja total, tá, gente? Não aqui do Vila Rica. Eu acho que a gente estaria mais próximo de fariseu, tá, gente? Porque se a gente fosse cometer o erro de um dos três aqui, eu acho que a gente vem todo, como eu falei, a gente cumpre a receita do bolo do crente, né? A gente vem todo domingo, a gente vem no IBD, a gente segue os passos a passos ali. Então, pra gente cair nessa tentação de julgar o que é certo, julgar o que é errado, fulano de tal não fez isso, fulano de tal fez aquilo, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, pô, tá errado esse cabelo aqui, tá errado essa saia, tá errado isso aqui, tá... Pra gente cair nesse vício, 2 minutos. 2 minutos. Rapidinho, a gente se apodera dessa autoridade com muita facilidade. E aí, claro, se a gente fosse aplicar
do povo seriam os israelitas e os discípulos ali, seria uma aplicação até diferente. Mas para nós, eu acho que se a gente deixar o fundamentalismo e o legalismo tomar conta da gente, a gente vira fariseu em 2 minutos, tá? Não precisa de muito não para a gente virar fariseu, tá? 2 minutos. Interessante a gente entender a postura de Jesus, que mesmo rejeitado e abandonado, ele tinha convicção da sua missão, tá? Ele não mudou o discurso e ele não mudou o discurso e ele realizou o chamado com excelência. E assim, gente, quando a gente fala de missão e realização de chamado, a gente vê alguns exemplos, e o principal deles é Jesus, mas a gente tem alguns exemplos negativos também na Bíblia, tá? Um dos exemplos negativos que a gente tem na Bíblia é o de Jefité, lá em Juízes 11. Inclusive, Juízes 11 foi alvo já de debates entre meu pai e eu na casa da minha mãe. Quando a gente chega para discutir lá de manhã, meu pai e eu, a gente discute muito, e eu sou muito grato a Deus porque a gente discute muito sobre a palavra, e ele me ajuda a raciocinar demais, e ele tira muito de raciocínio de coisa que eu ainda não vi. Então, eu estava discutindo com ele sobre Jefité e sobre o Holocausto. Foi o Holocausto, ele entregou a filha dele, ele entregou a filha dele. Sei que alguém vai ter opinião sobre isso, não vai ter opinião sobre isso, mas não é isso necessariamente que a gente vai discutir. Eu tenho a opinião que ele entregou o Holocausto, e existem inúmeros teólogos que falam que ele não entregou a filha dele como Holocausto. E eu respeito, não tem muito como a gente pontuar, tá? É o que a Bíblia extrai, mas... A gente tem que lembrar que Deus não aceita sacrifício humano. Também, exatamente. Então, mas é que tem gente que fala que não foi sacrifício humano, pastor. Tem gente que fala que não foi sacrifício ali. É isso que é o ponto, tá? Eu acredito que não foi sacrifício. Eu entendo que é assim, porque o próprio texto diz que ela foi chorar a sua virgindade, ela foi proibida de se casar. Por essa linha teológica aí que alguns defendem, que eu acredito. Não é que ela ofereceu o holocausto para Deus. Isso aí, para mim, está fora de contexto. Então, a interpretação que eu tenho é diferente. E eu acho que sim, ele errou. Mas, assim, eu não vou entrar nesse mérito, tá, gente? Eu não vou entrar nesse mérito. Não é essa a discussão. Eu acho que é super produtivo esse debate, tá? Eu gosto muito desse debate, a gente pode discutir depois, tá, pastor? Não tem problema nenhum, eu gosto bastante em relação a isso. Mas Jefité vai ser usado como exemplo, não necessariamente por isso, mas por outro motivo. Ele era filho de Gileade com a prostituta. Agora tem muitos pais hoje em dia que falam assim para Deus: o primeiro namorado que chegar da minha filha, eu vou pedir. Aí, ó, tá certo. Você consegue condenar um desse, pastor? Não dá, tá certo. O primeiro, né, pastor? Só o primeiro, só. Então, falando de Jefté e o cumprimento da missão de Jesus, a gente vai ver exemplos negativos como o de Jefté. O de Jefté, ele era meio irmão, ele era filho de Gileade com uma prostituta, e os seus meios irmãos ali não curtiam ele, e por conta dessa falta de proximidade, expulsaram ele da terra. Colocaram ele para fora. E ele saiu e ele foi para outra terra, uma terra chamada Tov. Tov, em hebraico, significa bondade, tá, gente? Tem um sentido por trás disso? Pode ser que tenha, tá? Mas eu também não vou aprofundar em cima disso, tá? Tov significa bondade. E ele foi para essa terra, e lá nessa terra ele conseguiu desenvolver, o tempo passou, e ele liderou uns homens valentes ali, ele meio que tinha um exército ali. Os amonitas atacaram Israel, e por conta desse ataque que teve em Israel, os irmãos dele, que outrora mandaram ele para fora, agora chegaram nele e falaram assim: ô, você não quer me dar uma ajuda aí, não? Você não quer me ajudar lá a bater nos amonitas? Aí eles falaram assim, aí ele falou: como assim, eu ajudar? Ele falou: eu quero que você lidere a gente contra os amonitas, na batalha contra os amonitas. Aí ele falou: poxa, mas eu não era bom para ser irmão de vocês, agora vocês querem que eu lidere? Por quê? Vocês estão interessados no meu exército? É isso mesmo, a gente está só interessado no seu exército, a gente não quer nada com você, a gente quer que você lidere a gente porque a gente não quer perder.
Então, o que aconteceu? Jefté saiu dali e, de fato, ele foi cumprir ali, foi batalhar contra os amonitas. A batalha era muito difícil, gente. Era muito complicada. Em algum momento, ele fez um voto com Deus e ele falou para Deus: se ele vencesse aquela batalha, a primeira pessoa que saísse da casa, ele entregaria em holocausto. Ele não tinha nada a ver com a batalha. Na NVT está escrito holocausto, pastor. Mas, é que nem eu falei, a gente consegue discutir isso. Quer falar alguma coisa, Lídia? Enfim, a gente. É que eu falei, se eu entrar nesse, a gente entrar nesse debate, a gente não vai conseguir concluir a aula, tá, gente?